Salmo 92. Vamos meditar aqui, irmãos, nessa palavra de Deus, esse cântico. Esse salmo era cantado pelos judeus, pelos hebreus, e esse salmo era entoado num dia de sábado, especialmente num dia de sábado, que era rendido ao Senhor. E eu queria tirar aqui algumas verdades para a nossa caminhada de fé, nesse salmo, nessa canção. Irmãos, a gente vai dividir esse salmo, para que a gente possa entender a mente do quem compôs, e por que eles cantavam essa canção. Observe que do verso 1 ao verso 5, o salmista, ele chama para a adoração e vê os motivos do louvor ao Senhor. Veja, observem, verso número 1 diz: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira e de 10 cordas e da cítara e da melodia da harpa. Então, do verso 1 a 3, ele se alegra porque está cantando, ele se alegra porque os instrumentos estão tocando, e ele diz que isso é muito bom. Do verso 4 e o verso 5, ele diz: tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos, leva-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. Irmãos, vejam, o motivo de cultuar, ele olha para a criação, ele olha para os feitos, o sol de cada dia, ele olha para a lua, a chuva, ele olha para as plantas, e isso é o motivo de cultuá-lo. A gente está perdendo muito isso, a gente está perdendo essa noção de culto, de devolver a gratidão pelos feitos, porque a gente está muito envolvido com os prédios. Se você olhar pela janela, você vai ver mais cimento do que verde, Porque paredão aqui, cimento, tá, parede, casa. Então, a percepção que se tinha esse tempo era mais verde, era mais criação de Deus, era mais árvores, mazomba antigamente, quando ia para a igreja, você andava, olhava os pássaros cantando, você olhava o pé de manga, pé de sei de quê, você olhava mais a natureza, e aí o salmista diz: eu estou aqui para cantar, porque é muito bom os teus feitos. Isso me leva a pensar que culto, irmãos, não é lugar de buscar a bênção, apesar que você é abençoado por estar cultuando a Ele. Culto é render gratidão. Obrigado, meu Deus, pelo pão de cada dia, obrigado pela saúde, obrigado pelo oxigênio, obrigado pelo sol, essa vitamina D que transmite para nós. Então, esse é o motivo do culto que o salmista está falando. Eu não estou aqui num culto porque eu estou me sentindo aqui, eu preciso de algo, não. A gente já tem que vir para o culto sabendo da gratidão. Estou aqui para dizer ao Senhor: muito obrigado. E nós somos abençoados também no culto. Agora veja que no verso 6 ao verso 11, apesar que ele está cantando, ele está rendendo graças lá no templo, ele vai mostrar algo que está acontecendo com ele. Veja que ele vai mostrar que nesses dias que ele está cantando, ele está em adversidade. Veja o verso 6. Verso 8, quer dizer, verso 8: pois tu, Senhor, és exaltado para sempre, mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, serão dispersos todos os malfeitores. Tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. Os meus olhos, verso 11, contemplaram a derrota dos meus inimigos,
os meus ouvidos escutarão a debandada dos meus maldosos agressores. Perceba que ele está em um culto, agradecendo pelos feitos do Senhor, mas ele está passando por perseguições. Há um inimigo que ele não deixa claro. Ele fala de maldosos, inimigos. Então há uma situação na vida dele fora desse culto. Isso acontece muito com a gente. Às vezes você está aqui no culto, está adorando a Deus, gratidão, mas você está numa peleja. Terminou o culto, você vai para a peleja. Temos uma peleja que é internacional, todos nós aqui estamos passando por essa peleja, que é a pandemia. Tem as pelejas individuais. Então, apesar que ele está passando por adversidade, ele está rogando a Deus por causa do inimigo que o persegue, ele está na igreja, ele está cultuando. Ele não para de cultuar, apesar do inimigo, apesar da adversidade, ele caminha cantando. Ele não para, ele não se entrega aos malfeitores, falando, eu vou parar porque eu estou sendo perseguido. Não, ele diz, como é bom estar na tua presença, como é bom cantar, apesar da perseguição, como é bom estar na tua presença. E aí, meus irmãos, a partir do verso 12 a 15, quando ele está naquele culto, quando ele está compondo, ele contempla uma palmeira. Eu acho que vocês têm familiaridade com palmeira. Ele vê uma palmeira, e essa palmeira que está ali, ele está contemplando nesse deserto, ele compara essa palmeira ao justo. Ou seja, ele está em adversidade, ele vê uma palmeira e ele compara essa palmeira ao justo. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para esses últimos 4 versículos. Veja o que ele diz no verso 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Preste bem atenção, meus irmãos, a palmeira que se refere à tamareira, era uma planta comum naquela região que se caracterizava muito no deserto, a palmeira, né? O salmista, ao contemplar essa palmeira, ele vê algumas promessas. Observe que enquanto ele se alegra que está cultuando, ele está em tribulação. E enquanto ele está em tribulação cantando, ele enxerga a palmeira, a tamareira no deserto. E aqui tem algumas promessas, irmãos, em relação a ver a palmeira. Primeiro a promessa de que a palmeira vai florescer. Veja que no verso 7, os ímpios florescem como a erva, mas murcha, mas os justos como a palmeira, que tem longa vida e que não é afetada pelo inverno. Meus irmãos, preste bem atenção aqui, que é muito interessante essa promessa, quando ele está no deserto, quando ele olha a adversidade, e nessa adversidade, enquanto ele cultua, ele olha que o justo é como a palmeira que floresce. Apesar da tribulação, o justo vai florescer, porque a palmeira, a tamareira, não precisa absolutamente do inverno para sobreviver, ela sobrevive. Aqui Deus está nos dizendo, irmãos, que na adversidade, no momento que você e eu achamos que nós não iremos florescer, vai florescer, porque o justo vai florescer como a palmeira na adversidade, num deserto. Você pode dizer amém, meus irmãos? Você, pastor, como é que isso acontece? Incrível, que não há uma fórmula, não há, dê 5 passos para frente, 5 passos para trás. Não. Enquanto você está vendo a maldade, enquanto você está na tribulação, enquanto você está vivendo esse momento de angústia e cantando a Ele, automaticamente o justo vai florescer. Depois que você passa, você pergunta assim: como foi que eu sobrevivi? Porque Deus faz o justo florescer num deserto. Você pode dizer amém, meus irmãos? A segunda coisa, a primeira é que o justo vai florescer. A segunda promessa é que o justo vai crescer.
Veja o verso 12: os justos florescerão como a palmeira, e o que mais? Crescerão como o cedro do Líbano. Aqui ele usa o cedro do Líbano, é uma árvore majestosa e muito alta. Aqui Deus está dizendo que na adversidade vamos crescer. Meus irmãos, quem diz que a adversidade não nos molda? Quem diz que a adversidade não nos ajuda a enxergar mais a Deus, a buscar mais a Deus? Então, ele percebe que Deus vai fazer crescer. Não vamos murchar na tribulação. A gente vai chorar, é claro, a gente precisa sentir a nossa humanidade. A gente chora, angustia, tal, mas a gente não sai da raiz. Cresce, floresce. É igual como a clara de ovo, né? Que a pessoa vai fazer um bolo, bate na clara e a clara cresce. Aquele que é justo, irmãos, ele é sacudido o apóstolo Paulo, mas ele disse: em nada pode me separar do amor de Cristo. Bateram em Davi, aí Davi dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou seja, quanto mais bate, mais cresce. O justo vai florescer e o justo vai crescer, porque é promessa de Deus, irmãos. No verso 13, ele vai mostrar o segredo porque o justo floresce e o justo cresce. Veja o verso 13: porque eles estão aonde, irmãos? Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso. Casa do Senhor, átrio se refere ao tabernáculo. O tabernáculo, irmãos, era o símbolo do trono de Deus no meio de Israel. Deus está nos dizendo que na adversidade iremos estar vivos, porque estamos na presença dEle. É como se a palmeira estivesse ali no tabernáculo, e o que faz ela florescer e crescer é a presença de Deus no tabernáculo. Ou seja, Deus está no trono. Enquanto Ele estiver, e Ele vai estar reinando sobre nós, o justo cresce e floresce. Já viu aquelas plantinhas que você coloca em um lugar inusitado, e de repente vai, você olha onde brotou? A gente se surpreende, porque a gente floresce em lugar que a gente nem imagina. Meu Deus, como é que eu estou suportando esse negócio? Porque você está na presença de Deus. Por isso estão plantados. Pode arrancar nossas flores, sabe? Pode arrancar nossas flores, pode arrancar as folhas, mas a raiz é profunda. A presença de Deus é profunda na vida do crente, meus irmãos. Podemos ficar desesperados, perguntar a Deus: Senhor, pelo amor de Deus, por que isso? Eu estou nervosa. A gente pode ter os nossos anseios, mas a planta está na presença de Deus, irmãos. Florescerá e vai crescer, porque nós estamos nele. Amém, meus irmãos? E aí no verso 14, a gente vai ver aqui a consequência de estar na presença de Deus. Ele fala assim, mesmo na velhice, vai acontecer o que, irmãos? Darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Irmão, normalmente as árvores velhas não dão fruto, mas a promessa de Deus aqui é que Ele faz diferença na velhice da árvore. Ou seja, ele traz aqui algo impossível. As árvores velhas dificilmente dá fruto, mas ele está falando o seguinte: por estarem na presença de Deus, essas árvores, mesmo na velhice, darão fruto. Isso é a promessa de Deus para a gente, irmãos. É o Senhor que sustenta o crente, é o Senhor que nos sustenta. A gente pode estar com medo. Quem não tem medo, irmãos, de passar por essa pandemia? Receio. Você liga a televisão, um jovem morre, uma criança morre, um idoso morre, tal, e você se assemelha, né? Poxa,
essa pessoa está da minha idade, né? Mas a gente passa, a gente canta, a gente floresce, a gente cresce na adversidade, porque a nossa vida não depende do exterior, nossa vida depende dele. Amém, meus irmãos? E aí, no verso 15, e aí estamos chegando na última parte, vai mostrar o porquê ele floresce, faz crescer e dá fruto. Olha lá, para quê? Quer dizer, ó, para proclamar que o Senhor é o quê? Justo, ele é a minha rocha, e nele não há. Para que eu florescer? Para que eu vou crescer? Veja que eu não estou falando aqui, irmão, tu vai crescer para mostrar ao povo que tu és. Não. A ideia de crescer aqui é para proclamar o Senhor que é justo. A ideia é que Deus seja glorificado na sua vida. Esse crescimento empresarial que as igrejas pregam, você tem que ser o primeiro, você tem que ser. Não. Aqui é para crescer para Deus, florescer para Deus. Deus será glorificado. O justo nasceu para proclamar a justiça de Deus. Chama a atenção dos irmãos para esse proclamar dessa tamareira. Eu queria terminar pensando aqui, irmãos, algumas coisas. A tamareira, ela transmite uma proclamação, e eu vou explicar aqui aos irmãos o porquê. A tamareira em si, quem está viajando e olha para uma tamareira no deserto, a tamareira por si só transmite uma mensagem. Eu vou trazer aqui algumas mensagens que ela transmite. Veja, ela está parada, ela não fala nada, mas ela está lá parada no deserto, e o viajante que está no deserto, quando olha para ela, tem uma reação diferente. Primeira proclamação que ela passa para o viajante que está vindo, que ali tem água. Olha que coisa bonita. Toda a tamareira é plantada junto às águas. O camarada está no deserto. Quando ele olha de longe uma tamareira, a informação que ele tem é: ei pessoal, vamos para aquele lado lá, porque ali tem água. O que eu aprendo aqui, irmãos? Apesar da nossa humanidade, a sua vida, a minha vida, deve proclamar que você tem água, água de Deus, água viva. Aonde quer que você esteja, às vezes a pessoa que está ao teu lado está sofrendo igual a você, mas você tem tamareira, você é uma tamareira, você tem água, ali não tem, mas você tem. Ali é o desespero, porque não tem, mas a tamareira proclama. O viajante olha de longe: ei gente, graças a Deus, porque ali tem uma tamareira, significa dizer que tem água. Mas esse crente está sofrendo como a gente aqui, esse crente está dessa forma, mas porque ele passa uma coisa tão boa, porque tem água. Ele tem o Espírito Santo para chegar e falar: ei pessoal, a coisa está feia, mas vamos passar. Ele mesmo sofrendo, ele tem água. Uma segunda coisa que a tamareira transmite ao viajante é que ali tem comida. A tâmara produz um prazer a mais ao faminto viajante do deserto, porque é uma fruta deliciosa. Quando o viajante está lá no deserto, quando olha para a tamareira, além de água, eles pensam: ei gente, tem comida, porque tem um fruto para se comer. Veja que ela calada, ela não é amostrada, como se fala no Nordeste, né? Ela não fica assim pregando para si mesma a tamareira: ei, eu tenho água, glória a Deus, bata a foto para colocar no Face. Ei, eu tenho comida. Não, ela está na dela. Quem lê são os outros. Os outros olham: ei, tem água e tem comida, porque tem fruto. O crente deve, e ele nem percebe que ele proclama isso. Quantos irmãos aqui no nosso meio, caladinho, não se proclama, não se apresenta, não fala assim: eu sou a rainha, eu sou o rei. Caladinho assim, as pessoas olham: meu Deus, essa mulher é cheia do Espírito Santo, esse homem é cheio do Espírito Santo. Tamareira, não precisa se mostrar, não precisa do aplauso, está lá caladinha.
Você pensa assim: rapaz, se eu tivesse no lugar dela, nem sei, meu Deus, que sofrimento que essa mulher passou. Mas veja como ela está calada, veja como ele está calado e adorando a Deus. Tamareira, tem comida e tem água. Aonde? É o Mário aqui, professor de geografia, já disse que tem uma lojinha lá depois de Guanabara, né? Quase entrando para minha casa lá, tem uma lojinha que vende semente de tamareira, né? A fruta mesmo, é? Muito bem, irmão, tá vendo? Já aproveitou, já passou a informação. E foi, e deu fruto. O justo é como a tamareira, irmãos. Está lá. Está na dela. Mas quem olha, tem uma mensagem à vida dela. Por isso que Paulo diz assim: nós somos uma carta aberta, lida pelos homens. Como é que os homens estão lendo a gente, irmãos? Não precisa a gente mostrar. Se um cristão quer mostrar que quer ser cristão, tem alguma coisa errada. Cristão é cristão, vai andando com a vida. Seus negócios, suas negociações, sua maneira de falar, sua maneira de administrar. Quem olha, tem água, tem comida, é bênção. Na minha casa, eu acho muito bonito quando eu vou visitar uma família e o marido não é crente. Aí o marido fala assim: essa mulher, pastor, que mulher de Deus é essa? Ele não é crente. Que mulher de Deus? A tamareira falando dentro de casa. Que mulher, pastor, casei, olha, Deus me presenteou uma mulher maravilhosa, e ele não é crente. Tamareira fala em casa, tem água e tem comida. E um dos casais que eu visitei, né, ela falou para mim assim: pastor, teve um dia que eu estava tão para baixo, que eu fiquei em casa, e a hora do culto chegou, eu não estava querendo. Ele chegou e fez: ei, o que é isso aí? Por que está parada? Não, estou sem vontade. Ele não é crente. Não, você vai. Ele não é crente. Você vai, porque ele sabe que a sua esposa tem água e tem comida. Tamareira. E para terminar, meus irmãos, quando um viajante olha para uma tamareira, ele sabe que ali tem sombra. Tem água, comida e tem sombra. Acaba no deserto, sol quente lá, batendo. Ele, quando olha para a tamareira, ele diz: ei pessoal, está chegando água. Além do água tem comida, e além de comida tem sombra para a gente parar e descansar. O justo, irmãos, aquele que está em Cristo, as pessoas vêm e gostam, mesmo aqueles que não confessam a nossa fé. É bom demais estar com esse irmão, é bom demais estar com essa. É sombra. O que é que nós estamos produzindo, irmãos? Espinhos para as pessoas não se aproximarem, ou sombra? A tamareira por si só, está lá a sombra. A galera chega embaixo, descansa. Nós fomos chamados, irmãos, para ser tamareira, justos, e abençoar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque enquanto estivermos no deserto, a tamareira está tranquila. E além de tranquilidade para si, ela abençoa os outros. Que Deus abençoe a cada um com essa palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos?